vamos começar, a gente vai gravar aqui, depois a gente disponibiliza também no canal do TV Box, e aí não segura demais também o pessoal que está aqui, né? Então vamos à apresentação aqui do IFES Presente, que é o desdobramento do nosso projeto de descaracterização de TV Box. Agradeço a todos os presentes aqui no auditório e o pessoal que também entrou aí pela videoconferência. Bom, as motivações do projeto saem de duas auditorias que a Rede Federal sofreu por conta do Tribunal de Contas da União, né? A primeira dessas auditorias ocorreu em 2013 e a segunda ocorreu no ano passado, 2024, né? E a de 2024 vai ter alguns agravantes, porque ela aponta que uma série de problemas relacionados à evasão escolar não foram resolvidos, né? E as duas auditorias são em cima especificamente da questão da evasão com desperdício do... Então a gente tem as duas auditorias do TCU, né? E ambas focadas na questão da evasão escolar, né? E o problema é sério, né? A gente tem aí em 2022 os cursos técnicos concomitantes com 41% de evasão e os cursos superiores com 51% de evasão. Isso deixa a gente muito abaixo das metas do Plano Nacional de Educação, que pretende que 90% dos estudantes consigam concluir os cursos. No acordo de 2024, né, é acusada nessa dificuldade de acesso ágil às informações sobre retenção e evasão de estudantes. E ainda, né, a gente tem a questão que o quanto isso prejudica os gestores na tomada de decisão. Especificamente, o item 3.7 é bastante forte na questão dos sistemas acadêmicos, né? É citada a ausência de lançamento de frequência, notas de avaliação de estudantes, e isso reduz a confiabilidade das informações para monitorar a retenção e evasão. Outros apontamentos também que são dignos, né, de nota, né, é que houve esforço, né, por parte da Rede Federal. Então a gente tem hoje, né, as comissões de permanência e êxito, mas elas ficam um pouco perdidas na questão de criar uma ordem de prioridade das questões que levam à evasão, pela própria dificuldade em encontrar os seus motivos, né? Então a gente acaba tendo um cumprimento parcial das ações previstas nos planos que foram levantados a partir de 2013, né? Então, aí vem a nossa proposta, né? Precisamos automatizar a chamada e, num segundo momento, fazer uso de ciência dos dados para a gente determinar, classificar as causas da evasão, né, de acordo com a relevância de cada um, para que a gente possa atacar esses problemas de uma maneira mais incisiva. Então, os nossos objetivos com o IFES Presente: auxiliar o docente no registro de presença de alunos nas salas de aula, com o uso de biometria de impressão digital, né? Esse banco de dados de presença de alunos vai permitir depois, né, a implantação de outras funcionalidades. Um deles, né, é dar suporte para coordenadorias de apoio ao ensino, saber se o aluno está ali, se ele passou por uma sala de aula, né, no exato momento em que ele registrou a sua presença. Também o suporte para as coordenadorias sociopedagógicas, poder tirar relatórios de frequência de alunos, detectar problemas. A gente também tem alunos de ensino médio, né, e isso tem preocupações ainda maiores, né, com relação a onde esses alunos estão dentro da escola, né. Suporte para coordenadorias de curso, tirar relatórios de frequência, né, e depois, né, a inclusão de um módulo de ciência dos dados para que a gente consiga entender os motivos da evasão, monitorar efetivamente a questão da evasão e, inclusive, incluir alarmes que possam ser configuráveis para detectar alunos que estão em via de evasão, né, permitindo assim que sejam feitas as devidas intervenções, tanto da coordenadoria sociopedagógica como pelas coordenadorias de cursos, né. Uma coisa específica do nosso
Instituto Federal, isso é que se um aluno faz matrícula, mas não aparece nos primeiros 10 dias letivos, ele deveria ter sua matrícula cancelada, porque provavelmente ele desistiu, mas não comunicou. E às vezes a gente está num período em que pode chamar outros alunos, né, que estão numa lista aguardando para fazer matrícula, né? E é difícil de mensurar isso, porque a data para contar os 10 dias é a partir da matrícula do aluno. Então, um coordenador de curso tem bastante dificuldade em monitorar esse tipo de questão. Um sistema automatizado como esse seria muito bem-vindo para controlar se um aluno apareceu ou não nos primeiros 10 dias a partir do dia em que ele fez a sua matrícula, né? E outras utilidades, né, que esse sistema teria, né? No caso de fazer registros em palestras, feiras de ciências, mini-cursos, né? Porque seria muito fácil de fazer cadastro das pessoas ali e depois gerar listas que podem ser conduzidas para a coordenadoria de extensão e gerar os devidos documentos da participação, né? Bom, vou falar um pouquinho da equipe que tem participado, né? A gente tem bastante ajuda do Jairo, né? Tem mestrado em ciência em cidades inteligentes, né? Ele participou por muito tempo, né, do núcleo de inteligência e sustentabilidade, né, na reitoria, né, do IFESP, né? Ele trabalhou também como técnico de laboratório no IFESP, prestou concurso agora e está atuando como docente no campus de Pirituba. Um membro que é estudante da equipe, que é o Márcio Maranhão, tem especialidade em gestão de tecnologia da qualidade, né? Já atuou com gestão de equipes, né, implementação, auditoria interna de normas de qualidade, então ele nos ajuda no controle para ver se o processo do projeto está se seguindo de maneira adequada, né? Eu trabalhei por muito tempo com sistemas de controle de acesso e segurança, né, com crachás, registros, tem bastante semelhança com o sistema de chamadas, né, vamos dizer assim, né? Isso de 1998 a 2009, né, eu prestava serviço para a IBM Brasil, né, cuidava do software tanto na matriz em São Paulo, quanto nas filiais espalhadas pelo Brasil, né? Também atuei em sistema de coleta de dados e controle estatístico de processos, né, CEP, no setor de prensas da Fiat Brasil, na fábrica de Minas Gerais, Betim. Sobre o procedimento oficial, né, hoje a chamada é feita diretamente no sistema acadêmico, que é o SWAP, né? O docente, ou com um computador ou com um smartphone, ele precisa iniciar uma sessão no SWAP, ele precisa fazer o lançamento de uma nova aula e depois realizar a chamada, tá? São problemas comuns que tem nesse processo, né? Muitas vezes pode falhar tanto a rede cabeada quanto o Wi-Fi, né, num campus, pode ter disponibilidade do próprio link de internet, porque o sistema SWAP não fica hospedado localmente, né, em cada um dos campos. A gente também pode ter, às vezes, uma dificuldade em realizar a chamada durante a aula, é muito comum, isso ocorre comigo mesmo, está dando aula, a hora que a gente olha, está no horário dos alunos saírem, muitas vezes o horário de ir embora, próximo do horário do almoço, e aí o aluno não está muito afim de esperar a gente fazer todo esse procedimento de lançar uma chamada, e muitas dessas vezes a gente realmente acaba não fazendo a chamada, ou ficar compenetrado, né, na discussão de algum tema, né. Também não são todos os docentes que levam o notebook para a sala de aula, normalmente são mais professores ligados à área de tecnologia, como eu, né? E isso é sempre mais difícil também fazer o processo da chamada diretamente no SWAP por um smartphone. E também o próprio processo em si consome tempo, ligar no notebook, iniciar a sessão do SWAP, fazer o login, né? Registrar a aula, se ainda não tinha registrado, realizar a chamada, consome bastante tempo de uma aula. Então, a nossa ideia não é substituir a chamada, a autonomia do docente é mantida, né? A gente quer auxiliar o docente nesse processo, usando um sistema computacional centrado nas TV Box descaracterizadas.
o módulo de registro, né, que a gente chama de terminal biométrico, né, a gente também já deu outro nome para ele, né, hoje a gente chama ele de MobDig, né, ele fica na sala de aula, né, provavelmente na mesa do professor, né, e o docente então acompanha o registro da presença do aluno ali. Se ele ficasse fora da sala de aula, seria mais fácil de ser fraudado, né, melhor que fique dentro da sala de aula, né, evita aquela coisa do aluno que passa o dedo no sensor e as costas vai embora. Né. Aí no final de uma aula, né, esse terminal, né, que registrou as presenças, ele vai mandar tudo isso para um servidor, ele pode estar mandando isso já simultaneamente também, desde que tenha conexão com a internet, né, interna, rede interna, e cada docente vai receber uma tabela de Excel com quem veio e com quem não veio, e aí ele pode lançar isso daí no sistema acadêmico, no SWAP. Tá? Mas cabe sempre ao docente decidir, né, o quanto que ele vai dar de presença. Se o aluno chegou tarde, ele pode dar presença parcial. A questão da gente não tirar a autonomia do professor ou da professora. Né. Esse tema vai trazer então segurança, tanto para docentes como para discentes, né, que o registro da presença vão ficar armazenados. O próprio estudante, o discente, pode extrair relatórios e saber das presenças que ele tem. A robustez que a gente espera colocar nesse modelo. Os terminais biométricos nossos, né, eles vão operar mesmo sob queda da rede local, porque ele é autônomo, é um computador, ele fica ali registrando as presenças que chegam. Assim como o link de internet é estabelecido, ele manda as informações para o servidor central. Então ele não impede o registro de leitura se faltar uma conexão de rede. Né. O sistema também tem uma questão de redundância, né, e flexibilidade. Né. É possível colocar mais de uma leitura numa sala de aula, né, e isso pode ser interessante em auditórios grandes, com presença de muita gente querendo fazer o seu registro de presença. O módulo biométrico também vai contar com bateria, né? E aí, então, se tiver uma queda temporária de energia, o sistema continua operando. Né? Um dos grandes objetivos é que o custo da implementação seja baixo. Né? A gente vai mostrar depois aí uma lista de materiais, né? Mas o que tem mais caro, né, no módulo biométrico é o sensor biométrico de impressão digital, que hoje está girando em torno de R$600, um de boa qualidade. Todo o desenvolvimento de software esperado dentro do espírito de software livre, né, códigos disponíveis em GitHub. Né. Os procedimentos de configurar módulos, configurar servidor local da banco de dados, né, tudo isso daí a gente pretende deixar documentado de maneira tanto em manuais, né, tanto também como vídeos que vão dar as orientações. A gente espera que ele possa ser usado amplamente, né, esse sistema. A gente quer atingir, inclusive, escolas que não sejam públicas e que não tenham acesso à TV Box. Né? Então, a gente pode fazer uma implementação desse software em Raspberry, e aí fica mais caro, né? Porque ele tem que colocar a placa da Raspberry, né? Ou uma ORGP, né? Mas alguém querendo fazer uma implementação sem o uso da TV Box, mas quase dobrando, talvez até o valor de cada módulo, pode fazer dessa maneira aí. A gente vai deixar feita a integração com o SWAP, né? Mas a gente quer que ele tenha facilidade de se integrar com outros sistemas acadêmicos. Né? Não é a rede federal inteira que usa o SWAP, que é usado no estado de São Paulo. Então a gente quer que tenha assim, um acoplamento fraco, né, com o SWAP, de maneira que ele possa ser substituído por uma interface com algum outro sistema acadêmico. E a gente também está construindo o software seguindo um modelo de maturidade de processo proposto pela TRL, que é algo que a gente aprendeu com o pessoal de Minas Gerais, com o grupo do Além do Horizonte.
E a gente entende que nós estamos no nível 3, mostrar alguns testes feitos aqui, né, onde a gente já tem algumas coisas funcionando em termos de provas de conceito. Interessante que as TV Box elas não são muito bem documentadas, o seu hardware, né? É feita para vender em larga escala, essas coisas vêm da China, né? E existem vários modelos diferentes de placa. Então a gente não tem acesso se ela tem ou não, né, uma GPIO disponível, como os Raspberries têm e muito bem documentados, né? Com os Raspberries fica muito fácil controlar dispositivos como um buzzer ou um display barato de quatro linhas, né, com o protocolo I2C. Então aqui eu tenho uma foto de uma Raspberry 3 e aqui em detalhes aqui, né, os pinos aqui da GPIO, né, 40 pinos, né. Isso muito bem documentado, muito fácil de ligar sensores e atuadores junto com o Raspberry. Já numa placa de TV Box, a gente não tem informação nenhuma, né? A solução que a gente encontrou, né, no momento coloca uma placa de Arduino espetada na USB, cria um protocolo de comunicação entre a TV Box e o Arduino vai atuar sobre o buzzer e sobre o display de 4 linhas, que faz parte, né, do nosso módulo. Então essa era um desenho aqui embaixo de como fica, né, o nosso mod de tá? Vou puxar o computador aqui. Bom, aqui é um real, né, já montado aqui numa bancada, né. Vou chamar a atenção de cada um dos componentes, né. Então aqui ele tem a TV Box, aqui é o sensor biométrico de impressão digital, aqui o display de LCD de 4 linhas, que é também bastante barato, né, para ser utilizado, né. Um Arduino Nano, conforme tinha comentado, o buzzer para emitir uns barulhinhos, porque a gente não vai ter um monitor, né, toda a informação aparece nesse display de 4 linhas. Cabos USB, fios em geral, o splitter, né? Aqui está um splitter, né? Um divisor vai ser suficiente para resolver os problemas que a gente tem, né? Ela também acompanha um teclado numérico, porque algumas pessoas não têm impressão digital, né? Mais ou menos 2% da população. Aí para essas pessoas, 2 a 4%, essas pessoas vão daí ter que usar uma senha para registrar a sua presença. Aqui é a área dos alunos, né? E aqui é o módulo de bateria, com 2 baterias recarregáveis aqui. E essa aqui é a arquitetura, então, do nosso IFESC presente. Então, todo esse quadrado aqui, né, é o nosso módulo biométrico, o nosso MobB. Então, a gente tem aqui a TV Box, rodando o sistema Linux. É usado o software Fprint, que faz a captura das impressões digitais a partir do sensor biométrico e também se comunica com esse teclado USB. A gente vai fazer todo o desenvolvimento aqui com Qt e C++, né, o Qt, né, C++. A base de dados local dele é mantida com SQLite, né, e a interpretação das impressões digitais são feitas por uma biblioteca chamada Surface, tudo software livre. Pela USB, a gente tem a comunicação aqui com o Arduino, que está controlando um display de 4 linhas, e o buzzer para fazer uns barulhinhos agradáveis aí quando dá sucesso numa leitura, ou quando ele falha uma leitura, ou quando ele não encontra alguém na lista, né. E por um protocolo, né, da arquitetura RESTful, toda a comunicação com o servidor, que é o nosso servidor central. O servidor central roda uma base de dados com PostgreSQL, alguns scripts em Python vão acontecer aqui, a gente vai ter um servidor de aplicação rodando com Apache Tomcat, obviamente feito com Java, Hibernate, Spring, e também rodando Linux aqui, mantendo tudo dentro da nossa política de software livre.
E aqui ocorre, né, diariamente, a comunicação com o sistema acadêmico SWAP, para importar as informações relevantes sobre a lista de professores, quem são os alunos matriculados em cada sala, em que horário que ocorre cada uma das disciplinas, para poder fazer as checagens se o aluno está ou não presente numa chamada. Um uso mais externo do sistema, né? O professor recebe, né, então, as listas do resultado da chamada, os estudantes vão registrando as suas presenças em sala de aula, em laboratório, em auditórios, em tudo, comunicando por rede cabeada, né? Então, TCP/IP aqui, mas é por rede cabeada, a gente pretende fazer isso daqui. O servidor central, então, recebe todas as informações, pode emitir os relatórios para o aluno, não pode emitir os relatórios para o professor, e recebendo, né, as atualizações do SWAP. Aqui é a base de dados do IFES Presente que vai rodar com PostgreSQL. Aqui estão algumas fotos, acho que eu tenho que sair da apresentação. Espera aí. Sair disso. Aqui alguns códigos aí rodando, né? Já de testes, né? Display, buzzer, testando o teclado, né? Não estou testando aqui o barulhinho do buzzer saiu. Ficou bom. E ali tem as 4 linhas do display, né? Pode falar qual é a sala, a data, né? Quem é o professor, coisas do tipo. Aqui um teste em cima do sensor biométrico. Uma coisa interessante que a gente aprendeu no meio do projeto, que a gente não era nenhum especialista em terminais biométricos, mas foi que existem produtos falsos no mercado, né? Então, todos os protótipos acabam saindo do bolso do professor aqui, né? Fazendo os nossos testes, e comprei algumas leitoras usadas. E aí a gente viu que algumas tinham um tamanho um pouco maior do que as outras, e a gente descobriu que essas que têm um tamanho um pouco maior que as outras, na verdade, são produtos falsos, como dá para ver aqui na foto, né? Aqui são 2 capturas, né, com um sensor original, né, usando daí o software tanto de captura, né, que é o Fprint, quanto o SurSurface, que faz aí a comparação para a gente, e ele dá aqui um resultado alto de similaridade, do 79,46. Né? Para você ter uma ideia, um valor acima de 40 já é 99,999 de certeza que é a mesma pessoa. E aqui uma captura falsa, né? Ele está bem toda manchada aqui, né? A captura, e um resultado não muito legal aqui. A gente esperava pelo menos 40, eles estão com 22,75. Né? Não daria para ele garantir que a gente está falando que é a impressão digital do mesmo dele nessas 2 leituras. Então, uma das ideias associadas já ao projeto é usar inteligência artificial com redes neurais para remover
esse ruído que vem nas imagens capturadas por sensores falsos, né? Então, tem um estudante trabalhando com isso, que é o Nathan, né? Então, está pegando imagens de bibliotecas disponíveis publicamente de impressões digitais e gerando também impressões como se fossem verdadeiras, usando softwares que existem disponíveis para isso, né? Que é o Sphinx. E aí surge a imagem como se fosse um problema do sensor. Daí a gente treina, né, uma rede neural para limpar essa imagem, são redes convolucionais do tipo autoencoder, e com isso a gente já está conseguindo uns resultados bem interessantes. A gente está achando que a gente vai conseguir que seja usado até o sensor falso, né, o não original, para dentro do sistema IFES presente. Então, os estudantes da Nathan desenvolvendo, né, esse projeto, né, tem a Luísa, que já está começando a trabalhar com a implementação na TV Box do software oficial, né, que vai cuidar da captura, que vai cuidar do protocolo de comunicação entre o Arduino e a TV Box, né, o Arduino que vai cuidar do display e do buzzer, que está sendo feito. E o João vai fazer o equivalente usando Raspberry, e daí o caso não vão ter dispensado o Arduino, e os componentes são ligados diretamente na GPIO do Raspberry. Tem mais coisa para acontecer, né? Tem a Gabriele também, que vai cuidar da gestão do projeto com o TRL, e outras coisas que têm aparecido, que o projeto tende a crescer rapidamente. A gente tem apoio da Receita Federal, né, especificamente da Delegacia de Sorocaba. A gente conquistou aí uma impressora 3D para imprimir as cases, né, que vão acomodar, né, esse módulo biométrico com o Mobility. E isso aqui é uma foto oficial, ela é realmente uma impressora respeitável, produto muito bom, né? E também placas, né, de TV Box que a Receita Federal está reservando para que a gente use junto com o projeto, né? Vão ser do tipo HTV H8. Com relação ao custo, né, de implantação do sistema, né, a gente tem 40 campi, em torno de 596 salas, são dados levantados pelo núcleo de inteligência da gente. E se a gente deixasse aí umas 800 TV Box aí, né, deixando um pouco sobressalente, a gente consegue colocar isso no estado de São Paulo inteiro. Essa aqui é a lista de materiais e ficaria em torno aí de uns R$800, porque a gente não gasta com a placa do hardware propriamente dito, que a gente usa a TV Box adquirida, né? E o mais caro aqui realmente é o sensor biométrico, em torno de R$600 novo, né? Então, se a gente colocar isso daí tudo em 40 campos, com 596 salas, com menos de R$500 mil, o sistema poderia ser implantado no estado de São Paulo inteiro. O nosso projeto também tem preocupações com objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né, da ONU, né, e faz parte da Agenda 2030, né, das Nações Unidas. A gente atende o objetivo 12, consumo e produção responsáveis, né, porque a gente está agindo no ciclo de reutilização de eletrônicos, né, que é um ponto crítico no ODS 12. Né. A gente também atinge diretamente a educação de qualidade, né, porque a gente pretende reduzir a evasão com esse sistema. Né. E a coleta de dados, né, vai nos dar aí, né, subsídios para controlar e mitigar a questão da evasão escolar. O ODS 10, redução das desigualdades, né? Tem duas metas interessantes dentro da ODS 10, né? Questões de empoderar também, né, independentemente, né, de idade, gênero, deficiência, raça, etnia, coisa e tal, religião, condição econômica, né?
e garantir igualdade de oportunidades, né? Com isso ele consegue reduzir as desigualdades na sociedade. ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, né? O IFES Presente ele usa a TV Box de uma maneira bastante engenhosa e inovadora, né? A gente usa sensor biométrico, sistemas embarcados com Linux, Arduino, comunicação com RESTful, Qt, C++, né? PostgreSQL, faltou um T aqui, né? Java, etc. Né? Isso é uma aplicação concreta de inovação tecnológica com impacto real. Tá? Então, isso atinge realmente a indústria, inovação e infraestrutura. Cidades e comunidades sustentáveis, né? Se a gente ataca a evasão, a gente favorece a coesão social, tornando a escola, né, um espaço mais confiável. Né? E comunidades, né, com acesso à educação de qualidade tendem a desenvolver-se de forma mais justa e sustentável. Então, o ODS 11 também é atendido pela gente. ODS 17, parcerias e meios de implementação, sistema usa software livre. Tudo muito bem documentado, então ele pode ser utilizado, ampliado, adaptado em outras instituições, né? E fomentando parcerias interinstitucionais. Como a gente usa também plataformas abertas, né, na implementação, né? Separação de responsabilidades entre o módulo MobDig e o servidor de aplicação. Isso facilita integrações e futuras expansões. E, finalmente, ODS 16 Paz, Justiça, Instituições Eficazes. Né? Isso é um projeto que nasce de uma parceria do MEC com a Secretaria da Receita Federal, num acordo de cooperação técnica voltado para a sustentabilidade ambiental e a cidadania fiscal. Então, nós estamos pendurados também nesse projeto. Então, o projeto vai garantir transparência na presença escolar, fortalece a confiança nas instituições públicas educacionais. O software livre garante acesso auditável à tecnologia pública com um sistema de ensino eficiente e rastreável ético, atendendo, então, aqui o ODS 16. Finalmente, alguns agradecimentos aqui ao Gabriel Figueira, né, que é um egresso aqui do curso de Bacharelado em Ciência da Computação, que fez a logomarca para a gente aqui do cachalote com chapéuzinho vermelho. Né? O Ali, delegado da Receita Federal em Sorocaba, né? E a MIRTS, né, que é a grande parceira nossa, fica na linha de frente nas questões aí de destinação com os produtos apreendidos. Grande MIRTS, né? Então é isso. Obrigado. A gente gravou, né, para quem depois não pôde assistir, tem interesse em acompanhar, fica aberto aqui para um espaço para dúvidas.